Olá, meu nome é Suzane Moreira, eu sou aluna do curso superior de Tecnologia e Gestão Ambiental, estudo no campus Recife e faço parte do projeto de iniciação científica do IFPE. Hoje vou apresentar meu plano de atividades, intitulado Subjetividade e Habitabilidade, o quintal como espaço de plantio e de conservação da flora atlântica, sob a orientação da professora Elba Maria Nogueira Ferraz Ramos. Durante a introdução, irei falar sobre alguns pontos e conceitos que irão nortear minha pesquisa, iniciando com a relação do homem com a natureza. Bom, atualmente a tendência de crescimento da população urbana é muito grande. Mais da metade da população mundial vive em cidades, e a tendência é que isso se intensifique. Mas como acontece essa relação entre o homem e o meio ambiente, e como a natureza é modificada pelo homem para a criação das cidades? Segundo Almeida, a natureza é tida historicamente como negação da vida urbana, da cultura e práticas sociais, enquanto na realidade ela é integrante basilar desse conjunto e seu significado transpassa aos significados sociais. Essa interrelação se reflete na ordenação das sociedades e no modo de interação entre seus membros. Assim, esta pesquisa lança um olhar para a cidade do Recife, rica não só em cultura e história, como também em biodiversidade, já que está inserida no bioma Mata Atlântica, e busca observar como essa relação acontece a partir dos quintais urbanos. Assim, dois conceitos importantes antes de seguirmos são as noções de espaço e lugar e território cultural. Espaço e lugar, o homem atribui significados aos espaços, transformando-os em lugar. Assim, um lugar é um espaço dotado de significado, e território cultural se caracteriza pela apropriação simbólica expressiva do espaço, dotando-o de significado, onde a cultura é parte integrante da preservação das identidades e dos valores culturais. Como exemplo, temos o quintal. O quintal pode ser definido como uma área ao redor dos domicílios. Ali cultivam-se plantas para vários fins, como alimentares, condimentares, medicinais e ornamentais. É uma ligação entre o público e o privado, nem dentro nem fora. É parte integrante do modo de habitar brasileiro, mas que vem sendo perdida em decorrência da intensa ocupação do solo. Isso faz com que esses quintais sejam cada vez mais raros, o que não os extingue, mas os força a se adaptar. Olhando pelo lado histórico, fazendo uma breve linha do tempo, o quintal está presente nas residências brasileiras desde a época colonial. Ao olharmos para os sobrados de Olinda, por exemplo, no primeiro momento não o percebemos, mas ele está lá, na parte de trás dos sobrados, ligado à área de serviço da casa, servindo como área íntima de convívio, principalmente das mulheres, e de plantio de alimentos, para suprir as necessidades dos habitantes. Com o passar do tempo, as casas vão se soltando dos lados, se afastando das ruas, ocupando o centro dos lotes, e o quintal começa então a ocupar toda a área ao redor da residência. O quintal tem agora um papel paisagístico e de transição entre a casa e a rua, mas suas funções de plantio e sociabilidades permanecem e se tornam cada vez mais um lugar de memórias. Avançando um pouco mais na linha do tempo, com a verticalização, o adensamento das cidades e transformações no modo de vida contemporâneo, esse tipo de quintal está suprimido, seja na busca por mais espaço, seja por mudança de comportamentos, mas suas funções persistem e se transformam junto com as cidades. Por conta destas transformações, abordar o quintal apenas em sua dimensão física seria limitá-lo, e limitaria também a pesquisa, pois não levaria em conta todos os seus aspectos e possibilidades de influência. Por isso, o termo quintal será tratado aqui como um lugar de plantio dotado de significado. Logo, varandas de edifícios residenciais, jardins verticais, teto-jardins, terraços e lajes são alguns dos exemplos destes quintais. Nessa primeira foto, vemos um quintal na parte da frente de uma residência no bairro do Cordeiro, em Recife. Nessa segunda foto, temos um quintal como lugar apresentado como um jardim de inverno ou jardim interno, também no Cordeiro. E aqui percebe-se também que, além da função de plantio, há também a função de ventilação e iluminação na residência. Aqui podemos ver já uma transformação do quintal, o quintal como lugar. Esse tipo de quintal como lugar pode ser visto na foto da esquerda, numa varanda de um edifício residencial em Paulista,
e à direita, na jardineira de um edifício também residencial na várzea. E ambos as residências, de acordo com o contato prévio, servem tanto de plantio como para espaço de socialização dos moradores e das visitas. O plantio em meio urbano. Aqui estão algumas pontuações sobre dificuldades e pontos positivos do plantio no meio urbano, segundo Monteiro e Mendonça. As dificuldades, entre elas estão verticalização, adensamento e permeabilização dos solos, mecanismos estruturais que dificultam o plantio, falta de diversidade de espécies e modo de vida. Os pontos positivos contam com promover a diversidade de plantas, segurança e saúde alimentar, espaços de socialização, trocas de mudas, sementes, espécies nativas, troca e resgate de saberes culturais e ancestrais. Com o que foi visto até aqui, é possível observar a abordagem interdisciplinar desse projeto. Por isso, nos 3 slides seguintes, serão expostas de forma simples as 3 dimensões principais que nortearão a pesquisa. Isso com o intuito de entender melhor esses espaços urbanos de plantio e sua importância e potencialidades. A primeira dimensão das plantas, ela pretende investigar as referências históricas de uma prática conservacionista da flora atlântica local, a minimização de ações antrópicas nos sistemas naturais, disponibilidade de recursos que as plantas podem oferecer a quem fazem uso do quintal. A segunda dimensão, a dimensão da habitabilidade. A habitabilidade diz respeito ao conjunto de aspectos que interferem na qualidade de vida e comodidade dos moradores, bem como na satisfação de suas necessidades físicas, psicológicas e sociais. É um conceito permeado por múltiplas dimensões, coletivas e privadas, físicas, psicológicas, sociais e culturais. Assim, é um conceito importante para o planejamento das cidades e das residências, levando em conta o fator humano em suas múltiplas dimensões. A última dimensão é a subjetividade. Entende-se como um sistema complexo produzido de forma simultânea no nível social e individual, uma contínua troca entre o meio e o sujeito, contribuindo para a construção da identidade do indivíduo. Essa parte permeia todas as dimensões e é essencial tanto para a conservação das espécies nativas de plantas, como para o sentimento de pertencimento do indivíduo no meio que ele habita. Um objetivo geral é caracterizar o quintal em suas dimensões objetiva e subjetiva, como espaço de plantio e de conservação da flora atlântica e como espaço psicossocial e cultural, a partir da inter-relação entre plantas, subjetividades e habitabilidade no espaço urbano de Recife. Entre os objetivos específicos temos identificar e caracterizar os tipos de quintais, lugares usados para plantio urbano em Recife, identificar as espécies de plantas e investigar a relação entre elas e os aspectos subjetivos, culturais, psicossociais e bem-estar do indivíduo urbano. Avaliar a função dos quintais em relação ao uso da flora nativa da floresta atlântica no plantio e na conservação e relacionar as informações coletadas a fim de evidenciar a significação destes lugares de cultivo e sua importância para a subjetividade do indivíduo, a habitabilidade e conservação da biodiversidade. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada com abordagem qual e quantitativa. Alguns pontos dessa metodologia são identificação dos espaços, caracterização dos espaços, identificação botânica e aplicação do questionário. Quanto aos resultados, espera-se evidenciar os quintais de Recife em suas dimensões objetiva e subjetiva, servir como base de informações a fim de criar cidades mais humanas, sustentáveis e saudáveis. E quanto à produção, pretende-se enviar um artigo e 2 resumos, um no Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação e outro em evento da área. O cronograma de atividades ocorrerá durante o período de 12 meses, e aqui foi dividido em pesquisa e resultados, desde o levantamento bibliográfico até os relatórios parciais e participação em eventos. Aqui temos algumas referências, algumas usadas durante essa apresentação e outras apenas durante a elaboração do projeto. Chegamos então ao final da apresentação. Muito obrigado.